Olá, prezado aluno. Sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula vamos aprender sobre a estrutura de repetição for, também conhecida como para. A gente viu na estrutura enquanto que a gente fazia uma repetição com a pré-condição. Já no for é uma repetição com a variável de controle. Ela vai executar um conjunto de instruções com um número pré-determinado de vezes, ou seja, quando utilizar o for, a gente sabe exatamente quantas vezes vai querer repetir aquele trecho do algoritmo. Como, por exemplo, pagar 5 contas, fazendo uma analogia com algoritmos do nosso cotidiano. Lavar 3 pratos, andar 50 passos, trocar 5 lâmpadas. Por exemplo, trocar 10 lâmpadas. Para cada passo de 1 até 10, ou seja, eu sei que eu vou dar 10 repetições. Para cada um eu vou pegar uma lâmpada nova, tirar a lâmpada queimada e inserir uma lâmpada nova. Ou seja, primeiro passo, faço esses 3 comandos, segundo passo, esses 3 comandos, até o 10º passo em que eu faço esses 3 comandos. Ou seja, eu não tenho uma condição de parada como no enquanto. Eu sei exatamente quantas vezes eu vou realizar essa repetição. Eu tenho uma quantidade de vezes para realizar essa repetição. No Python, o comando é o for, com uma variável de destino e o conjunto de objetos iterável, né? Ou seja, esse objeto iterável é um objeto composto por diversos outros objetos que ele pode ser percorrido. Seja uma sequência de 1 a 1000, uma sequência de 1 a 100, conjunto de strings, um conjunto numérico pré-determinado, certo? E a variável destino vai apontar para cada um desses objetos, na ordem definida, né, que o objeto vai estar sendo apresentado. Então fica um bloco subordinado a esse for, né, ou seja, o bloco de comandos, vai ser executado uma vez para cada valor do objeto iterável. Por exemplo, nesse for em que eu tenho o x, né, que é o meu destino, que vai assumir cada um desses valores do objeto iterável, que é um conjunto com 1, 3, 5, 7 e 9. O que eu vou estar fazendo em cada uma dessas iterações? Dando um print, apresentando o valor de x. Então eu tenho aqui do lado, quando x for 1, quando x é 3, quando x é 5, quando x é 7 e quando x é 9. Então, para apresentar esses 5 números, eu não precisei realizar 5 prints. Eu utilizei apenas 2 linhas de comando. Ou seja, como está aqui mostrando na diagramação, né? Cada uma das interações, primeira interação, o x é 1, na segunda interação, o x já passa a ser 2 e assim sucessivamente. Então, x assumiu a cada interação do for, né, um dos valores do objeto. Como a gente pode ler isso? A gente pode ler para todo x no conjunto 1, 3, 5, 7 e 9. Ou seja, dessa forma, né, então, o x vai realizar as ações que estiverem dentro do bloco de controle aqui do for para cada uma dessas repetições. Também pode ser utilizado para string, não apenas valores numéricos. Eu posso ter, por exemplo, for nome em Pedro, Laura e Davi, e eu dou um print no nome. Escrevi os 3 nomes, como pode ser visto. E também, para facilitar, quando eu estiver trabalhando com sequências numéricas, eu posso utilizar a função range, né? Ou seja, o intervalo, um range, né? Que vai representar justamente um conjunto de intervalos, né, de progressão aritmética, né? Ou seja, eu vou dizer aí a minha razão em que ele vai crescendo ou decrescendo, né? Em que eu vou utilizar o range, a função, vou dizer qual o valor de início, qual o valor de fim e o passo que é a minha razão, né? Justamente de uma progressão aritmética. Vai ser um passo de 1, razão 2, razão 3, né? Enquanto ele vai iterando do início até o fim. Importante destacar que o valor que eu colocar no fim não é incluído no intervalo. Por exemplo,
eu colocando para, né, o for contador em range, ou seja, no intervalo de 1 a 5 com o passo de 1 em 1, e peço para apresentar o print esse contador. Veja que ele veio na primeira repetição, ele foi 1, na segunda repetição ele foi 2, na terceira repetição ele foi 3, na outra repetição ele foi 4. E veja que ele não escreve o 5, ou seja, ele fica a uma unidade a menos do que consta sempre aqui, né? Se o passo for omitido, a estrutura for entende que vai sempre andar de 1 em 1. Então veja que aqui é o mesmo intervalo de 1 a 5 para apresentar a sequência numérica, mas o passo, né, que é esse último, foi omitido. Fica de 1 a 5. Mesmo assim, ele escreveu de 1 em 1. Também, como eu disse, pode ser um intervalo decrescente. Veja, começou aqui de 10, indo até 0, decrescendo de 2 em 2. Então veio 10, 8, 6, 4, 2 e o último ele sempre não apresenta. Como diz, o fim não é apresentado. Né? E se apenas tiver um argumento fornecido, entende-se que o início é 0, certo? E o passo vai ser 1. E o valor fornecido ele entende que é justamente o final. Então veja que o intervalo, o range, sendo apenas o 7, e apresentando o contador, veja que ele veio de 0 a 6. Ele não apresenta o 7 porque ele não apresenta o fim. E por último, a gente também pode ter paras aninhados, como nesse caso daqui. Um intervalo de 1 a 4, dentro do intervalo tem 1 a 6. Então como é que isso é feito? Veja aqui, primeiro ele escreveu aqui 1 do laço externo, e depois ele fez a sequência de 1 a 5 do laço interno. Encerrou o laço interno, ele volta para o externo, escreveu 2, e depois volta para o interno, reinicia o interno de novo, fez de 1 a 5. Terminou o interno, sai, apresenta o laço externo, e volta para o interno e apresenta novamente todo o laço interno de 1 a 5. Então a estrutura de repetição para a gente utiliza quando a gente sabe a quantidade de vezes que vai realizar a repetição. Quando a gente conhece o nosso intervalo de repetição. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com a professora Jamile. Obrigado.